Bom dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom dia, vida, chegando com uma palavra de fé, de amor, de esperança do coração de Deus para o seu, o meu, o nosso coração. Nós estamos falando sobre chamados segundo o seu propósito. Nós estamos usando o versículo 28 do livro de Romanos, capítulo 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ontem eu falei que a primeira coisa que tem que acontecer conosco é crermos no nosso chamado, crer no nosso propósito. E hoje eu quero falar da segunda coisa, que é entender o nosso propósito. Sim, você não caiu de paraquedas nesse mundo, você não veio por acaso, você não está aqui apenas porque o seu pai e a sua mãe tiveram à noite um momento de prazer, de amor, e ali então você foi concebido e gerado. Não. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Então você creu, primeira parte, e agora você precisa entender. Sim, o entender vem depois do crer, não vem antes. O problema é que nós queremos primeiro entender tudo, para depois acreditar e fazer. Não, primeiro você crê e agora o segundo você entende. Atos capítulo 9 vai nos falar da conversão de Saulo. Sim, Saulo, aquele que estava indo para Damasco com as cartas dos principais da sinagoga, e ele tinha autoridade para matar, para prender, para fazer o que quisesse com os cristãos que estavam revolucionando a sua época. O que acontece então? Ele tem um encontro com Jesus, ele cai do cavalo, ele então entra na cidade e começa a orar. Deus então se manifesta a um servo seu chamado Ananias e começa a falar com ele que ele precisava ir numa determinada casa, num determinado lugar, porque lá havia um jovem por nome Saulo que orava há 3 dias e ele tinha tido uma visão de que Ananias ia lá e orava por ele voltava a enxergar e era cheio do Espírito. Ananias então, ele começa a conversar e fala: Deus, o senhor não sabe quem é esse homem? Saulo, ele tem as cartas, ele tem autoridade, ele tem matado, ele tem prendido, ele tem feito atrocidades com o teu povo. Deus então entende, explica para ele, fala: olha, há um propósito em tudo isso, Ananias. E o propósito é que eu vou mostrar para Saulo o quanto importa que ele sofra em favor, em amor do meu evangelho. Eu tenho um propósito grande na vida desse homem. Esse homem vai pregar para reis, vai pregar para governadores, esse homem vai ministrar em Roma, esse homem vai ser usado poderosamente para a propagação do evangelho. Ananias então entende o propósito. Ele vai, você não vai ver na Bíblia falar mais de Ananias, ele só é mencionado nessa passagem, e aos olhos de muitos nós podemos olhar e pensar: ele não fez nada. Pelo contrário, ele fez muita coisa. Ele foi o instrumento usado por Deus para impor as mãos sobre Saulo. Ele foi o instrumento usado por Deus para orar sobre Saulo e declarar que ele fosse cheio do Espírito de Deus. Então tudo aquilo que Saulo fez, ou Paulo fez, Ananias tem parte nesse propósito. O propósito de Deus na vida de Ananias era justamente salvar aquele que revolucionaria a situação naquela época, aquele que escreveu várias cartas para a igreja, aquele que recebeu a revelação do mistério da igreja. Sim, aquele que pregou para os gentios, aquele que foi transformado com um impacto tão grande, porque recebeu uma unção tão tremenda, que foi transmitida da vida de Ananias para a vida de Saulo, que se tornou Paulo. Ele entendeu o propósito, e quando ele entendeu, os medos caíram. Quando ele entendeu, ele foi sem medo, e ele foi procurar Saulo. Sabe, você primeiro crê no propósito. Quando você crê, agora você vai entender o propósito. Lembra de Moisés?
Moisés, quando é chamado por Deus lá no monte, a sarça, tinha um fogo que não consumia, ele começa a falar com Deus, e Deus está falando: olha, o povo clamou, o clamor do povo chegou até mim, eu estou levantando você como libertador, você vai ser o libertador do povo, eu preciso de alguém, esse alguém é você, foi você que eu escolhi. Moisés tentou correr para tudo quanto é jeito, mas quando ele entendeu realmente o propósito de ter sido salvo daquela forma, por que ele não foi morto junto com as outras crianças que nasceram na época dele? Porque a ordem de Faraó era matar as crianças, jogaram no Nilo para que os crocodilos comessem todo homem que nascesse, todo menino varão que nascesse. Mas ele é escondido pela sua mãe até o tempo que dá, depois é colocado no Nilo, e a própria filha de Faraó pega esse menino para criar como se fosse filho dele. Deus o esconde, o inimigo, na casa do inimigo, ele esconde Moisés na casa do inimigo, ele é criado ali e tudo. Havia um propósito, o propósito era usar Moisés como libertador. Lembra de Jeremias, chamado bem novo? Jeremias vai falar que Deus chama Jeremias para uma conversa, para um particular, e ele ainda era novo, e Deus fala com ele: olha, eu escolhi você, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já tinha um propósito na sua vida, você já era escolhido meu, e as nações eu te dei por herança, você vai ser profeta sobre elas, você vai profetizar a minha palavra. Lembra de Daniel? Lembra de José? Eles entenderam o propósito. Daniel, ele é enviado cativo novo para servir a um rei estranho no país estranho, e lá ele exalta e glorifica o nome do Senhor de várias maneiras, porque ele resolve não se contaminar, ele entende o propósito. Então você precisa entender o seu propósito. Talvez você já saiba qual é o seu propósito, talvez Deus já tenha ministrado no teu coração, mas você não entendeu ainda. Então você precisa agora, além de crer, começar a orar ao Espírito Santo para que ele te dê um entendimento, para que você entenda o propósito de Deus na sua vida. O problema, amado, é que às vezes nós queremos fazer aquilo para o qual nós não fomos chamados. Esse é o problema, sabe? Eu lembro que quando eu fui numa viagem para a irmã Araci, para o Maranhão, nós fomos uma equipe de 10, e eu tinha 2 missões nessa equipe. A minha missão era acordar antes de todo mundo e ungir a casa. Acordava às 5 horas da manhã e ungia a casa. 6 horas os outros acordavam, se preparavam, iam para a sala de oração, cantavam, adoravam o Senhor. E logo depois eu vinha com a minha segunda missão, ministrar uma palavra entre 15 a 20 minutos. Isso durante 90 dias. Durante 90 dias eu ministrava e ungia a casa. Nas saídas à noite para as igrejas que a gente saía, eu ministrava a palavra. Mas eu queria orar. Eu queria estar no círculo ali, impondo as mãos e orando as pessoas, sabe por quê? A realidade é que isso é o que movia o meu interior, porque chamava a atenção das pessoas. Estava em foco, e eu queria estar em foco, orgulhoso como eu era, soberbo como eu era, eu queria estar em foco, chamando a atenção das pessoas, orando por elas, mas na verdade, o foco era Cristo. E quando eu ministrava, as pessoas sentiam a presença do Senhor, a palavra entrava no coração, pessoas se aceitavam, Cristo se convertiam, se quebrantavam, porque saiu uma unção, porque o propósito de Deus na minha vida era esse, ministrar a palavra. Esse é o nosso problema, sabe? Nós cremos no propósito sim, mas nós queremos fazer o propósito de forma diferente, não do jeito que Deus quer. Então nós precisamos entender o propósito. Então eu quero orar com você nessa hora e pedir que o Espírito Santo ministre ao seu coração de uma forma tremenda, porque você entenda o propósito de Deus na sua vida. Eterno e poderoso Deus, nós te louvamos nessa manhã, nós te glorificamos. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor vá de encontro ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que está ouvindo a palavra, que está orando comigo. Ministre sobre eles o entendimento do propósito que eles têm com o Senhor, que o Senhor tem com eles. Dá a eles o entendimento, a compreensão, para que possam entender que é um propósito importante. Ó Deus, que não há serviço pequeno ou serviço grande quando nós estamos trabalhando no teu reino, no teu propósito, porque tudo está interligado. Oh Pai, em nome de Jesus, eu ministro a Deus, Senhor, sobre a vida de cada um nessa manhã e declaro unção, poder, a graça do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu amado, minha amada. Beijo no seu coração. Bom dia, vida para você.